Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é o nosso 115 dia de leitura consecutiva. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a você sentar aqui comigo, pegar sua água, seu chá, seu café e bora para a nossa leitura de hoje. Fazendo uma pequena revisão do dia anterior, a gente pode ver que Jeú executa o juízo contra a casa de Acabe, Jezabel cai conforme a palavra profética e o culto a Baal é destruído, mas os touros de ouro permanecem em Betel e Dan para serem adorados. Ficou evidente que reformas parciais não substituem uma obediência completa. Vamos para o nosso capítulo 11 e hoje nós vamos ler 2 Reis do capítulo 11 ao capítulo 14. Então bora comigo na nossa leitura de hoje. Capítulo 11 de 2 Reis, a rainha Atalia de Judá. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeozeba, que era filha do rei Jeorão e meia-irmã de Acasias. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Jeozeba cuidou do menino e o conservou escondido no templo. E Atalia era a rainha. Mas no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guarda-costas e dos guardas do palácio e disse que viessem ao templo. Ali ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles as seguintes ordens: quando vocês ficarem de serviço no sábado, a terceira parte deve guardar o palácio. A outra terça parte deve ficar de guarda no portão sul e a outra terça parte deve ficar no portão atrás dos outros guardas. Os 2 grupos que deixaram o serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Vocês devem guardar o rei Joás com a espada na mão e ir com ele a qualquer lugar onde for. Qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta. Os oficiais obedeceram a ordem de Joiada e levaram a ele e os seus soldados. Isto é, os que saíram do serviço no sábado e os que entravam de serviço no sábado. E Joiada entregou aos oficiais as lanças dos escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo para protegerem o rei. Então Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi e ungiu e, apresentando como rei, o povo bateu palmas e gritou: Viva o rei! A rainha Atalia ouviu o barulho que os guardas e o povo faziam e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna na entrada do templo, conforme era o costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Em sinal de desespero, Atalia rasgou suas roupas e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: leve a rainha para fora, passando pelo meio das fileiras das guardas, matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio, e ali no portão dos cavalos ela foi morta. As reformas de Joiada. O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor Deus, o rei e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. Fez também um acordo entre o rei e o povo. Então o povo foi até o templo de Deus Baal e o derrubou. Eles despedaçaram os altares e os ídolos e ali em frente dos altares mataram Matã, o sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo e então ele, os oficiais, a guarda pessoal do rei e os guardas do palácio levaram o rei do templo para o palácio e o povo foi todo atrás. Joás entrou pelo portão da guarda e sentou-se no trono. Todo o povo estava feliz e a cidade de Jerusalém ficou calma depois que Atalia foi morta no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. Em seu comentário bíblico no capítulo 11, William MacDonald vai se referir a Joazeba, esposa de Joiada e tia dos herdeiros condenados, como uma mulher que demonstrou grande coragem ao entrar na casa real e furtar de lá um menino chamado Joás, dentre os filhos do rei aos quais estavam matando naquele momento. A ordem de Atalia foi uma tentativa satânica de acabar com a linhagem messiânica. Sua intenção era acabar com a descendência real, mas em fidelidade à aliança davídica, o Senhor preservou Joás e as consequências do ato de Jeozeba ao longo prazo são surpreendentes. Durante 6 anos, quando Atalia reinava sobre a terra, Joás permaneceu escondido com sua ama numa câmara interior do templo, que na época praticamente não era usada.
Do versículo 4 ao 11, no 7º ano, o sumo sacerdote Joiada mandou chamar os capitães dos cários, que são os mercenários da Ásia Menor, e da guarda, e lhes mostrou o herdeiro do trono, fez com eles aliança para derrubar Atalia e coroar Joás. Isso significa que Deus, apesar de, em meio ao nosso livre-arbítrio, ele pode intervir na nossa história para que todas as coisas ocorram como necessário para fazer os planos de Deus acontecerem. E assim não venham a ser alterados ou até mesmo perdidos de maneira total, mesmo em decorrência da ação humana. Nós muitas vezes acabamos adotando uma visão que tem como Deus um ser que ele é, sim, onipotente, onipresente, onisciente, mas ausente da realidade humana. E isso, muitas das vezes, acaba fazendo com que a nossa forma de se relacionar com Deus venha a ser muito prejudicada. Essa visão de um Deus longe, que fez todas as coisas, mas que não interage mais com a humanidade, é chamada de uma visão deísta. Originado durante a Revolução Científica dos séculos 17 e 18, o deísmo, do latim del, que significa Deus, afirma que Deus é basicamente um grande cósmico relojoeiro que deu a primeira volta no sistema do universo e depois deixou tudo por conta, pré-programado, sem interferir e sem se revelar. Mas a cosmovisão cristã entende a criação como uma ação pessoal de Deus, na qual ele está ativamente também atuando até os dias de hoje. O mesmo Deus que criou todas as coisas também sustenta toda a sua criação e interage com ela diariamente, diretamente. Colossenses 1,17 vai falar para nós que ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A nossa forma de interpretar como Deus interage com a história também vai definir a nossa forma de como nós vamos adotar a postura em meio à nossa história. Vamos para o capítulo 12. O reinado de Joás de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú de Israel, Joás se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era a mãe da cidade de Berseba. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agrada a Deus o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo, isso é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que servia, e o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Por isso Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante não fiquem com o dinheiro que receberem, mas entreguem para os concertos, para que eles possam ser feitos. Os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os concertos do templo. Então Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e pôs a caixa perto do altar do lado direito de quem entra no templo. Sacerdotes que tomavam conta da entrada punham na caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o secretário do rei e o grande sacerdote vinham, contavam o dinheiro e o punham em sacos. Depois de registrarem a quantia certa, eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo. E eles pagavam aos carpinteiros, os construtores, os pedreiros, os cortadores de pedra. Também compravam a madeira e as pedras para os concertos e pagavam todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para fazer taças de prata, bacias, trompetes, tesouras de aparar pavios, de lamparinas ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores para comprar o material dos concertos. Os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo, e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas. O dinheiro das ofertas para tirar culpas e das ofertas para tirar pecados não era colocado na caixa, mas ficava com os sacerdotes. Nessa época, o rei Hazael da Síria atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas de Josafá, Jeroão e Acasias, que haviam sido reis antes dele, que eles haviam separado para Deus, o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio, e mandou tudo como presente para o rei Hazael. Então Hazael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele, então dois deles, Josacar, filho de Simeate, e Josebabe, filho de Somer, o mataram na casa construída do aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada que desce para a cidade de Silá. Joás foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi e o seu filho Amazias ficou no lugar dele como rei.
No capítulo 12, o William MacDonald ele vai fazer no seu comentário bíblico popular do Antigo Testamento uma referência a Josias, filho de Acasias, reinou sobre Judá por 40 anos, aproximadamente dos anos 835 a 796 a.C. E ele também vai fazer uma outra referência à obra de John C. Whitcomb, que comenta sobre o seguinte de Joás: os 40 anos do reinado de Joás podem ser divididos em duas partes. Antes e depois de Joada, seu guardião espiritual. A declaração fala o seguinte: fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joada dirigia a casa. Sem a firmeza moral e espiritual do sumo sacerdote, Joás era tão estável quanto Ló sem Abraão. A palavra vai falar o seguinte para nós: o rei chamou o sacerdote também Joiada e os outros sacerdotes e anunciou um novo plano para levantar os fundos necessários para a reforma. Os sacerdotes não deviam mais fazer a coleta de forma direta nem supervisionar a reparação dos estragos do templo. Em vez disso, uma caixa com um buraco na tampa seria colocada no lado direito do altar para receber todo o dinheiro referente à restauração do templo. E isso nos faz refletir a respeito de uma coisa: com os cuidados que nós devemos ter com a casa de Deus. Ageu 1:9 vai falar o seguinte: esperaste muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Isso não é um texto para colocar pressão para dizimar ou tirar a oferta das pessoas, mas é um texto para lembrarmos sobre a coisa mais importante que devemos nos conscientizar: a obra de Deus, que deve ser o nosso maior patrimônio, a nossa maior prioridade e a nossa maior urgência. Faça aquilo que é justo com o dinheiro que Deus te deu, cuide da sua casa, mas também ajude os pobres, semeie na obra do Evangelho, ajude sua igreja local com ofertas e também com o seu tempo pessoal. Deus não dá muito para quem faz pouco. O que basicamente essa palavra nos diz é exatamente sobre isso. Nós devemos cuidar com a obra do Evangelho, nós devemos cuidar para que os assuntos de Deus não venham a ser secundários na nossa vida, e isso incluindo todas as esferas da nossa vida. Vamos para o capítulo 13. O reinado de Joacás de Israel. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus caminhos maus. Por isso o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Hazael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então Jeoacás orou a Deus o Senhor e ele respondeu sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios e assim eles viveram em paz como antes. Porém não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os e o poste da deusa Aserá ficou em Samaria. De todo o seu exército, Jeoacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como o pó. Todas as outras coisas que Jeoacás fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Joás ficou no seu lugar como rei. O reinado de Joás de Israel. No ano 37 do reinado de Joás de Judá, Jeoás, filho de Joacás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Jeoás fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Joás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Joás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no seu lugar como rei. A morte de Eliseu. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo, então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e uma corda e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse para que preparasse para tirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus, e por meio do que o Senhor, que Deus vai conseguir a vitória contra os sírios.
O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Joás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: O Senhor deveria ter batido 5 ou 6 vezes e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandidos de Moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram um defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. A guerra é entre Israel e a Síria. O rei Hazael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jeoacás foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele nunca esqueceu seu povo. Quando o rei Hazael da Síria morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Joás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad durante o reinado de Jeoacás, o pai de Joás. Em referente ao capítulo 13, o que a gente pode perceber? No versículo 20, a gente vê um caso curioso de se fazer menção exatamente sobre o final da vida de Eliseu e como ele foi e fez o dobro de milagres que Elias tinha feito, né? Uma tradição bastante conhecida que conta que Eliseu fez 24 milagres, incluindo o último realizado após a sua morte, em paralelo simbólico com esse ser e ter a porção dobrada de Elias. A gente vai ver esses 24 milagres ao decorrer da história do profeta. Por exemplo, dividindo o rio Jordão com o manto, em 2 Reis 14, purificando as águas de Jericó, juízo sobre os rapazes zombadores, que é o caso da ursa, o momento que ele provê água para os exércitos quando não se tem chuva, quando ele multiplica o azeite da viúva, ele profetiza o nascimento do filho da sunamita, ressuscita o filho da sunamita, purifica a panela envenenada, multiplica pães para 100 homens, cura Naamã, Gease é ferido com lepra em juízo divino, faz flutuar o machado, revela planos secretos dos sírios, seu servo vê o exército celestial, fere os sírios com cegueira, restaura a visão dos sírios, profetiza o fim do cerco e da fome em Samaria, Deus dispersa o exército sírio com um ruído sobrenatural, profetiza a restauração dos bens da Sunamita, profetiza a ascensão de Hazael, profetiza a vitória sobre a Síria ao rei Joás, sinal das flechas, a vitória condicionante pela fé, e mesmo morrendo sua palavra permanece eficaz, continuidade profética. E, por fim, a gente vai ver que um morto revive ao tocar os ossos de Eliseu. O milagre com a sua morte. O mais importante e o último. Em 2 Reis 13, 21. Um homem morto é lançado no sepulcro de Eliseu e, ao tocar os seus ossos, ele revive. Isso mostra teologicamente o quê? Que a unção não era uma mágica, mas sim o poder de Deus ainda testificando no ministério do profeta, que a morte não anulou o seu testemunho e a sua vida que profetizava, e até os seus ossos apontavam para a vida que há em Cristo. O que isso significa? Que alguém que constrói uma vida no Evangelho com um legado verdadeiro é tão poderoso que mesmo que nós venhamos a morrer, aquilo que nós construímos em Jesus vai durar e perpetuar e transformar as outras pessoas em qualquer era. Hebreus 11, 4 vai falar o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus algo mais excelente como sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, suas ofertas falam ainda depois de morto. Vamos agora para o capítulo 14. O reinado de Amazias de Judá. No segundo ano do rei de Joás, filho de Jeoacás em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeodã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus o Senhor, porém não foi tão correto como seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado o seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa dos crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados do país de Edom.
Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Joctel, e assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros até o rei Joás de Israel, desafiando para uma batalha. Mas o rei Joás respondeu assim: uma vez um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os Edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo, então o rei Joás saiu com seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Joás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo e todos os outros tesouros do palácio e também levou a reféns. E voltou para Samaria. Todas as outras coisas que Joás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas nas histórias dos reis de Israel. Joás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. A morte do rei Amazias. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Joás, filho de Jeocás. Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Então o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte de seu pai, Uzias reconquistou e reconstruiu de novo a cidade de Elate, o reinado de Jeroboão II de Israel. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás, em Judá, Jeroboão II, filho de Joás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, e Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Ramate no norte até o Mar Morto no sul. O Senhor Deus de Israel havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Efer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas, e como não havia ninguém mesmo que os ajudasse, mas o Senhor não tinha intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso ele os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que o rei Jeroboão II fez, o seu poder e como ele lutou e como conquistou de novo as cidades de Damasco e Ramate para Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. E para finalizar aqui, nós vamos ver esse capítulo 14, que William MacDonald vai falar que Azarias, também chamado de Uzias, filho de Amazias, reinou 52 anos sobre Judá. O ministério de Isaías, Amós e Oséias teve início nesse período da história do Antigo Testamento. Os livros de Amós e Oséias revelam as condições sociais e religiosas de Israel por meio que esses profetas profetizavam. O Senhor advertiu seu povo repetidamente acerca da calamidade vindoura e ao mesmo tempo procurando atraí-los de volta para si e afastá-los do precipício do juízo. A gente precisa ver através do ministério dos profetas o seguinte: existe uma insistente ação de Deus em querer que o povo não passe pelo cativeiro. Os profetas não são pessoas que querem destruir o povo com as suas palavras, muito pelo contrário. Por mais que sejam palavras duras, o intuito principal do ministério profético é desviar o povo do engano, que vai levar à ruína, e conduzir as pessoas para que elas possam voltar a Deus. Essa foi a nossa leitura de hoje, essas foram as nossas considerações e agora a gente vai para o nosso momento de lições e reflexões. Primeira lição que a gente pode ver aqui é que nós precisamos tomar cuidado com a nossa forma de ver a pessoa de Deus. Se acreditamos que Deus é um ser que está longe de nós e que não intervém e nem interage com a gente, vamos adotar uma postura de órfãos onde fui abandonado por Deus. Isso está totalmente desalinhado com a pessoa de Deus que de tão perto que deseja estar de nós, chegou a encarnar como um homem através da vida de Jesus Cristo. Por que isso é tão importante? Porque a forma que eu me relaciono com Deus vai também afetar a forma como eu vivo a minha vida. Se Deus é perto, íntimo e pessoal e me guia em meio a cada um dos meus passos, eu vou ter uma vida cheia de coragem e cheia de ousadia.
Se eu tenho um Deus que é de longe e não quer se comunicar comigo, eu vou ter uma vida marcada pela orfandade e marcada pela tentativa de sobrevivência e não de propósito. Quais são as nossas prioridades, afinal de contas? Outra reflexão que a gente deve fazer. Facilmente podemos saber quais são as nossas prioridades, é só ver onde nós investimos a maior parte do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa afeição e do nosso dinheiro. Da mesma forma que o povo não estava reconstruindo o templo, da mesma forma que eles não estavam reformando o templo, simplesmente porque a afeição, a atenção, o dinheiro e o tempo deles estavam em outro lugar. O que nós estamos construindo é um legado poderoso igual o de Eliseu? Fica também essa reflexão para nós. Ou será que queremos gastar nossas vidas fazendo e construindo coisas efêmeras e passageiras que só vão durar durante os dias da nossa vida? C.S. Lewis vai falar a seguinte frase: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Fica essa nossa reflexão. Nós vemos as disciplinas e as palavras duras de Deus como uma fonte de castigo ou punição? Ou será que nós vemos essas palavras como palavras de amor para nos exortar e para nos salvar de algo pior? Pessoas que não levam a Deus a sério de uma hora para outra acabam em uma situação muito, muito difícil. E para os próximos capítulos, a instabilidade dos reis e a persistência do pecado conduzirão Israel a um ponto irreversível. O que parece apenas desgaste político revelará ser o amadurecimento de um juízo anunciado durante muito tempo. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã. Até mais.